Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio da série Cresci, e agora? A série faz parte do projeto Manhãs do Saber, uma parceria com a administradora Marília Ribeiro. A nossa convidada de hoje, a bióloga Lariane, traz a sua experiência de buscar na pesquisa a realização profissional. Esse interesse pela pesquisa levou ela para a biologia, e a expectativa era de realização em laboratórios. Não foi isso que aconteceu. E a Lariane já está aqui para contar para a gente essa experiência. Lariane, muito bem-vinda, obrigada pela participação. É um prazer enorme te receber. Bom dia, Vera. Bom dia, Marília. Eu gostaria também de agradecer pela oportunidade de estar aqui dividindo um pouco com vocês. E é sobre oportunidades, Lariane, que a gente vai conversar. O nosso conteúdo teórico traz o tema e a Marília vai introduzi-lo a partir do nosso autor de hoje, não é isso, Marília? Isso. Olá, Vera. Olá, Lariane. Seja bem-vinda. Para fazer referência ao assunto de hoje, eu vou usar um pensamento do Peter Drucker, conhecido como pai da administração moderna. Seus ensinamentos têm influenciado os profissionais, empresas e grandes líderes a construir um cenário organizacional cada vez mais satisfatório, vencendo desafios, minimizando riscos, empreendendo e transformando ideias em ações. O pensamento diz o seguinte: se você busca alcançar o sucesso, é hora de começar a criar o seu próprio futuro. Não espere que as coisas aconteçam, faça acontecer, seja a mudança que você deseja ver. Então, Lariane, defina quem é você, se você se sente seguro com essa escolha, com essa carreira profissional, que é a biologia. Conta um pouquinho da sua história para nós. Para começar, eu gosto de me definir como uma pessoa curiosa. Eu tenho muita curiosidade por aprender, por buscar, saber por que as coisas acontecem. Desde pequena, eu sempre quis ser cientista. Mas o que é isso? O que é ser cientista? Então, diante das coisas que vão surgindo, eu lembro que assim que eu cheguei no primeiro colegial, eu pensava, eu quero ser dentista. E aí, conversando com a minha mãe, ela me disse, olha, nesse momento eu não posso te dar essa faculdade, eu não tenho condição de pagar. Se você, eu acho que seria uma boa você pensar em alguma coisa que dá para você entrar, que não demande tanto dinheiro, que eu não posso te oferecer agora, e depois que você estiver trabalhando, você conseguir pagar. Então, aí começou a busca. O que eu vou fazer agora? Aí eu pensei, vou pesquisar um curso que tem aqui, que eu não vou precisar ir embora e nem gastar dinheiro dos meus pais, que eles não podem pagar agora. Então, um curso que tinha tudo que eu sempre gostei foi a biologia. Porque a gente estuda desde a vida animal, a vida das plantas e o ser humano. Todos os porquês, até existe uma brincadeira que fazem sobre assim, ó, tudo um biólogo tem que saber. Você pergunta, por exemplo, que bicho é esse? Vou perguntar a um biólogo porque ele sabe? Porque a gente estuda, a gente consegue abranger todas essas áreas. E é verdade, na faculdade de biologia a gente estuda, pega um gancho de cada outra profissão. Então eu comecei. Aí veio aquela história, nossa, cientista, eu vou trabalhar num laboratório. Meu sonho é trabalhar num laboratório e eu quero encontrar quero resolver os 7 problemas do mundo. Mas quando a gente entra na faculdade, não é bem assim que acontece. Chega lá, a gente encontra uma falha também no orçamento. Não é qualquer aluno que está dentro da faculdade que vai conseguir uma bolsa, que vai ter um projeto de pesquisa e que vai ter um orientador. Na faculdade isso é uma coisa rara e normalmente quem chegou lá pegou o primeiro, a chance de conseguir pegar os outros é muito grande. Então eu comecei a ver que não era bem o que eu imaginava, que não era tão fácil quanto eu imaginava. Continuei e fui vendo que também tinha outras áreas que me interessavam, que a pesquisa que eu gostava era do ser humano, descobrir cura de doença, essas coisas todas que a gente fantasia quando é criança. Então, aí eu comecei a ver que as outras áreas também eram legal, me interessei pela área ambiental e tudo. Aí,
no meu penúltimo ano, eu consegui um estágio numa empresa de reflorestamento ambiental. E foi lá que eu comecei a ver em prática que toda aquela teoria era muito interessante. Tudo que os meus professores mostravam para a gente lá, chegava na prática, as pessoas que trabalhavam com isso dentro da empresa, elas sabiam de uma forma diferente, porque elas viam acontecer. Eu gostava de estar lá no viveiro com o viveirista, que ele tem muitos anos de experiência, e ele olhava e sabia o que estava acontecendo. Eu pensava, gente, tudo aquilo que a gente leu, que a gente viu e estudou com os professores lá, é diferente aqui. Foi onde eu comecei a falar, eu gosto disso e eu gosto de ver acontecer o que eu aprendi na teoria. E depois desse estágio, comecei a me interessar por essa área ambiental. Aí eu disse, agora eu não tenho mais a ilusão do laboratório. Por quê? Porque lá no laboratório é como se fosse a teoria agora para mim. Porque eu cheguei aqui e vi como acontece as coisas na verdade. Então eu continuei, foram quase 2 anos de estágio. E aí foi de onde eu tirei o meu TCC, que eu fiz sobre reflorestamento. Sobre ver... nos primeiros meses que eu entrei lá, a gente estava reflorestando uma área. Então, eu vi desde quando era pequena e consegui notar depois que ela cresceu, 2 anos depois, qual a diferença que teve isso. Então, foi muito agradável ter visto isso na prática. Eu vi desde o começo e aí no final foi quando eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso em cima disso, dessa área reflorestada, que eu vi todo o processo. Depois que eu formei, aí eu conheci uma área nova da biologia, que eu tinha visto um pouco, mas era uma coisa muito vaga, muito distante, que era sobre controle biológico, que é deixar de utilizar os insumos agrícolas que já existem, que são os químicos, e pegar muito na biologia, que é controlar pragas e doenças com algum fator biológico, que na verdade é isso que acontecia antigamente quando não existia tecnologia. Então eu vi aí uma oportunidade, conheci sobre o assunto e fui pesquisar. Na hora dessa pesquisa eu vi que tinha um curso aberto na Embrapa de Brasília, que é a pioneira nessa área. Então eu disse, vou tentar ir. Aí, de novo, tudo muito caro, tudo muito longe, mas a partir do primeiro passo, foi tudo se encaixando de uma forma que eu falei, gente, eu tenho que ir, porque tem essa oportunidade e eu preciso pegar. Quando que isso acontece? Eu queria, eu gostei e agora eu tenho a chance. Eu fiz minha inscrição e eu entrei. Tem 20 vagas. Aí eu falei, eu vou para lá. Fui para lá, conheci também outro mundo que eu não estou acostumada. Todas as pessoas que estavam fazendo o curso eram biólogos e agrônomos e a gente falava lá a mesma língua. Todo mundo entendia o que o outro falava e tudo fazia parte. Então, lá eu conheci também essa outra parte, vi que é possível, não é uma coisa de outro mundo e não é tão distante, que é possível a gente fazer. Voltei, passou 15 dias, o mundo entrou em pandemia. E agora? O que eu vou fazer? Eu sou recém-formada, não tenho experiência de trabalho, somente estágio. Então, eu tô perdida. E agora? Fiquei estudando aí 4 anos, chegou agora, não tenho o que fazer. Então, eu comecei primeiro veio o desespero, né? Aí depois eu pensei, o que eu vou fazer? E há uns anos atrás, meu pai cultivava maracujá. Só que era uma cultura convencional. Aí eu parei pensando, gente, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu não posso ficar parada agora, porque isso vai me atrapalhar muito depois. Conversei com meu pai, com a minha mãe, falei, o que vocês acham de eu tocar o maracujá? Plantar de novo e deixar isso como minha responsabilidade, de eu ser a responsável técnica da cultura. Só que vai ser diferente. Eu vou aplicar o que eu aprendi no meu curso. Vai ser por controle biológico lá. Não vai ser convencional.
E aí eles me apoiaram e me ajudaram a começar. E o mais legal é que a minha família toda se empenhou. Todo mundo que eu precisei foi lá com mão de obra e tudo que eu precisava. E agora eu tô fazendo isso e tá dando certo. E eu tô conseguindo ver na prática o que eu aprendi na teoria. Realmente funciona, eu multiplico micro-organismos na minha casa e aplico lá para ver isso acontecer. Então, é isso que está acontecendo. Ariane, você traz para a gente aí, né? Nossa, que delícia teu relato, né? É motivacional, né? Mas você fala de questões muito importantes, né? Você traz para a gente primeiro o quanto que a circunstância ela influencia nas nossas escolhas, né? Você falou de uma série de obstáculos que possivelmente poderiam favorecer a sua desistência, né? Desde a frustração com a graduação, com a sala de aula, né? Desde a questão de financeira, de sair, de buscar, né? E aí você fala da sua curiosidade, né? E a gente falou muito de oportunidades, né? Então, assim, estando num ambiente, estando diante de um contexto, agora, da pandemia, que você falou também, né? Esse espírito de querer fazer faz a gente olhar formas diferentes. É isso que você está trazendo para a gente, que eu acho, né, Marília, que ela pode traduzir muito nessa questão da oportunidade, né? A oportunidade, ela não chega para a gente assim, olha, eu estou aqui, né? A gente olha para ela, né? Quando a gente para de olhar para as dificuldades e olha para o que está no nosso entorno e fala assim, o que eu posso fazer disso aqui? Então, Lariane, você traz isso para a gente no seu relato, isso é muito bacana. Hoje você está satisfeita como pesquisadora? Está produzindo? Está estudando? É isso? Nas circunstâncias, eu estou feliz com o que está acontecendo. Eu também pude ver que a pesquisa não é só lá no laboratório, ela acontece no campo e ela acontece onde a gente está estudando e buscando ver isso acontecer. Porque lá eu chego lá um dia e falo, nossa, hoje está repleto de praga. E agora? O que eu vou fazer? Então, aí, a partir disso, eu vou buscar ver o que as outras pessoas desse meio estão utilizando. Então, sim, hoje eu me encontro satisfeita. Porque eu estou conseguindo pôr em prática isso que eu aprendi. Porque antes, se você me perguntasse, eu ia falar, eu acho que está bem distante da gente isso. Mas hoje eu vejo que não. E também acaba sendo um processo que te leva a estudar, né? Você tem aperfeiçoado o seu conhecimento a partir dessa necessidade. Então, esse período também está te capacitando para outras oportunidades que surgirem aí na sua carreira profissional. Tá sempre vendo. Eu participo de muitas palestras online que tem agora, que o pessoal, eles estão muito engajados. Então, como eu tive vários contatos durante esse curso, eles sempre mandam links das pessoas que estão utilizando técnicas novas, eles estão buscando e estão trazendo. Então, eu gosto de estar sempre por dentro disso também, para poder executar e não parar de aprender. Eu quero me manter em movimento. Que bacana, que bacana. Muito gostoso te ouvir, Lariane. Muito motivador mesmo, né, Marília? Se deixar, a gente vai ficar aqui contando e vira um case de sucesso. Batendo papo, né? Mas a gente tem um ping-pong aí com a Lariane, né, Marília? Vamos explorar ela mais? Vamos. Com tantos momentos, né, de escolhas, inseguranças, de caminhos diferentes para seguir. Conta um pouquinho para nós como que você lida, se isso trouxe uma experiência, se isso colaborou com o seu crescimento, como que você lida hoje, depois de ter passado por tudo isso, com as mudanças repentinas? Olha, depois disso tudo, agora eu já tenho uma cabeça muito mais madura para essa situação. Antigamente, se acontecesse... se algo fugiu do meu controle, eu entrava em desespero, não conseguia pensar em fazer mais nada, a não ser entrar em pânico.
Mas agora, depois de tudo isso que eu vi que o desespero ele não ajuda, ele só atrapalha, eu consigo parar, controlar esse desespero e enxergar a partir disso. E agora, o que que eu posso fazer? Porque eu gosto muito de explorar esse lado e pensar assim, eu não tenho nenhuma opção, mas qual dessas aqui que vai ser a minha melhor escolha? Então, quando isso acontece, eu paro, analiso a situação e vejo para onde que eu posso correr. Porque é isso que é importante, porque se não tem outra coisa que eu posso fazer, eu tenho que lidar com o que eu tenho aqui no momento. Então, desse jeito que eu estou lidando ultimamente. E esse processo de escolha, Lariane, passa por identificação de habilidades, quando você fala que tem as opções que tem, aí a sua escolha vai onde você se identifica mais com as suas habilidades? Eu procuro ver, diante do que eu tenho, qual que eu posso me sair melhor. Porque é como a gente, quando vai para a faculdade, volta da faculdade, não é uma e nem duas vezes que ouve que hoje em dia estudar é em vão, porque o mundo está muito difícil, todo mundo sai da faculdade e não consegue emprego. Eu já ouvi muito, mas eu acredito que também a maioria das pessoas já ouviram. Então, a minha resposta costuma ser: eu queria fazer, eu tinha vontade, então eu fiz, mas não é por causa que eu fiz isso que eu tô presa. Se eu me ver em uma situação onde eu não tenho um emprego na minha área, eu vou procurar fazer o que eu posso fazer no momento, e se eu precisar trabalhar de qualquer outra coisa, eu posso trabalhar também. Não estou impedida de fazer isso, então eu costumo ver na onde que eu posso me sair melhor, e a partir disso eu vou correr atrás para fazer acontecer. Você se sente realizada com o cultivo do maracujá? Você considera ter crescido profissionalmente nesses últimos anos? Olha, hoje eu ainda não estou 100% realizada com isso. Eu estou feliz de onde eu estou e acho que eu estou no caminho certo. Mas como eu estou no começo ainda, eu ainda estou buscando mais. Eu preciso, depois que eu ver que isso está funcionando, eu pretendo aumentar. Mas nesse caso de se eu cresci profissionalmente, sim, eu cresci muito nesses últimos anos. E também eu volto a contar na minha experiência de estágio, foi onde eu entendi como é fazer parte de uma empresa, como é trabalhar com responsabilidade, porque a responsabilidade que a gente tem estudando é diferente da responsabilidade que a gente tem quando a gente tem que trabalhando e tem que entregar um resultado. Não é a mesma coisa que fazer uma prova. Lá eu trabalhei, eu tinha prazo, eu tinha responsabilidade e eu tinha que tirar o máximo que eu podia daquilo. E foi muito bom fazer parte de uma empresa e entender como que é o funcionamento disso. Eu acho que isso é muito importante na vida de qualquer pessoa, porque a partir disso ela consegue entender que é mais que aquela ansiedade de ficar assim, nossa, eu tenho que conseguir fazer, eu tenho que dar mais de mim, tenho que conseguir resolver problemas e facilitar as coisas. Eu acho que isso foi muito importante na minha carreira. Como você define um dia de trabalho perfeito para você? O trabalho perfeito para mim seria o dia que eu conseguir resolver mais problemas. Como eu gosto de, por exemplo, chegar lá e ontem eu tive um problema, vamos supor que eu não consegui resolver alguma questão. Aí eu vou embora para casa frustrada. Eu chego em casa e aquilo tá remoendo na minha cabeça e eu tô pensando, nossa, e agora eu preciso resolver, eu preciso. E isso, de noite eu sonho, eu fico, em vez de dormir, eu fico martelando aquilo na minha cabeça de como que eu vou fazer agora. Eu tenho que entregar, eu tenho que resolver. Então, a hora que eu chego para trabalhar no outro dia e falo, eu já sei como é que resolve isso, pronto, isso é a coisa perfeita que acontece para mim. Então, se um dia eu conseguir resolver os problemas pendentes, esse vai ser o dia perfeito de trabalho para mim. Eu consegui encontrar, eu consegui encaixar as coisas. Pronto, é esse o dia. Muito bem.
Lariane, aí para a gente já encerrando, né, Marília? Tem aí a nossa pergunta final, que a gente vai deixar o seu recado, a gente está encerrando. Lariane, a sua história é inspiradora. Você trouxe, além de tudo, de oportunidade, curiosidade, você trouxe também entusiasmo. Né? Dizem que quem entusiasmado é quem traz um Deus dentro dele, né? E aí faz acontecer milagres. Eu queria muito te agradecer quem está aqui assistindo com a gente, agradecer a Marília. A gente vai deixar a pergunta do final que a Marília vai fazer para a Lariane vai responder para a gente. E eu queria estar encerrando, agradecendo e uma frase. A gente tem feito aqui a nossa série nas nossas casas, em função desse período de isolamento. E aí a gente tem uma série de barulhos, né? E hoje, antes da gente começar a gravar aqui com a Lariane, ela falou uma coisa muito bacana, que ela foi barulho do mundo, né? Barulho de mundo. Então, Lariane, pela sua história que é inspiradora, muito obrigada, boa sorte, sucesso. E vai contando pra gente aí a sua caminhada, tá? Eu quero acompanhar isso daí, tá bom? Muito obrigada. Marília, eu deixo você fazer a pergunta para ela encerra pra gente. Lariane, deixa uma mensagem para quem está nos assistindo, que acompanhou, que ouviu sua história, que, aliás, muito bacana, muito inspiradora. E eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas de como elas devem se preparar para um mundo que não sabemos como será. Nesse mundo, principalmente na era que a gente está vivendo, que é a era tecnológica, o importante é manter o conhecimento sempre acontecendo. Porque, por exemplo, esse mundo hoje, viver uma pandemia nessa época é muito melhor do que viver ela como foi a última pandemia, que foi em 1920, que não tinha essa era tecnológica, não tinha tecnologia. Hoje, as pessoas elas se reinventaram da forma virtual. A maioria dos comércios que segue em funcionamento, que não precisaram fechar, eles se reinventaram, fazendo plataformas online, todo tipo de serviço online. Então, acredito que hoje a melhor coisa que a gente pode fazer para se manter caminhando é estar sempre por dentro das inovações, porque elas podem continuar funcionando de casa ou de onde for necessário. E acredito que essa tendência só vai aumentar, independente se a gente voltar a funcionar o mundo normal amanhã, se voltar a funcionar o ano que vem, a tecnologia ela está presente em tudo. Então, esse conhecimento é muito importante de estar atuando nessa forma. Eu acho que é isso que eu tenho para falar. Quero agradecer vocês novamente pela oportunidade. Espero ter ajudado as pessoas que estão assistindo, que tem que continuar, tem que lutar e tem que aproveitar, porque não é todo mundo que tem tudo fácil e as oportunidades estão ali batendo na porta. É sempre difícil e a gente tem que correr atrás. É isso. Acho que não precisa falar mais nada, né, Marília? Só agradecer novamente. Só agradecer. Até uma próxima, Lariane. Você vai ficar aqui, nós não vamos deixar você em paz, não, viu? Tchau para você, tchau, Marília, tchau para todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, Lariane. Tchau, Vera.